Olá, queridos Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nesse vídeo para responder a pergunta de uma pessoa que se existe diferença entre discípulo e membro. Qual é a diferença entre ser discípulos de Jesus e ser membro de uma igreja? Eu vou ler para vocês 3 versículos da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A princípio parece que não tem nada a ver esses versículos com o que nós vamos falar. Mas realmente está aqui, nesses 3 versículos, a diferença entre ser membro e ser discípulo. Eu vou explicar dentro do contexto histórico, da época, da cultura, para ficar fácil para vocês entenderem. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, eu peço a você que assista até o fim para você entender a diferença entre ser membro e ser discípulo. Jesus, quando ele veio ao mundo, existia uma polarização no judaísmo. Existia vários rabinos que ensinavam de formas diferentes. Então existiam várias ramificações dentro do judaísmo. E aqui eu não vou tomar tempo sobre isso para não ficar longo esse vídeo. Mas tinha os saduceus, os zelotes, tinha os essênios, tinha os fariseus e tinha outros grupos também, tudo dentro do judaísmo, que tinham interpretações diferentes da Torá, da Tanakh, né? Da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, por que Jesus está falando aqui sobre vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Por que esse texto? Quando a criança nascia, existia 2 Torás. A Torá oral, que era ensinado de pai para filho, dentro de casa. Existia a Torá escrita, que era o pergaminho que ficava no templo ou nas sinagogas. Então, a criança, até o nascimento dela até os 6 anos, ela aprendia pelo pai. Era dever do pai ensinar a criança a Torá, aquilo que ele aprendeu na sua juventude, aquilo que o pai dele passou para ele, era obrigatoriamente ele ensinar dentro de casa as leis de Deus. Quando a criança completava 6 anos de idade, ela ia para uma escola rabíbica. Esse tempo eles ficavam entre 6 e 10 anos nessa escola. Esse período chamava-se Beit Sefer. Nesse período de Beit Sefer, eles aprendiam a ler, a escrever e decorar a Torá, as leis. Quando terminava esse período de Beit Sefer, que chegava aos 10 anos, o rabino, que era o mestre dessa criança, na escola que ela estava estudando, ele escolhia, dentre todos os alunos, porque todos os judeus passavam nessas escolas, essas crianças era obrigatório passar nessas escolas. Então, quando elas completavam 10 anos, terminava esse período de Beit Sefer, esse rabino, esse mestre, ele escolhia o mais excelente entre eles, a mente brilhante entre eles, para continuar nessa escola, e esse período agora se chamava Beit Talmid, que agora era o período de 10 a 14 anos, que eles já sabiam a ler, a escrever e já tinham de cor a Torá.
Nesse período, Beit Talmid, eles iam aprender a interpretação da lei, da Torá, dos profetas e dos escritos, a partir do pensamento, da interpretação daquele rabino. Existia dois grandes rabinos famosos na época de Jesus, um chamado Shammai e outro chamado Hillel. E eles tinham muita briga entre eles, inclusive sobre o divórcio. Era uma briga muito grande sobre eles, em vários sentidos. Hillel era neto de Gamaliel, o que foi o rabino que ensinou Paulo. Então, essas escolas, elas tinham um plano de aula. E esse plano de aula desse rabino, eles chamavam de julgo do rabino. O que significa o julgo do rabino? É a prática de aula dele. Aquilo que eles iam ensinar, a forma interpretativa deles, se chamava de julgo. O plano de aula deles tinha o nome de julgo. Então, quando Jesus, daí depois dos 13 até os 14 anos, quando eles já estavam em tempos avançados nos seus estudos, eles iam a discutir com os mestres da lei, os rabinos, os outros rabinos. Então, os talmidins, eles iam discutir com os rabinos. Jesus foi encontrado no templo com 12 anos, discutindo com os rabinos, mas não era um acontecimento não, era normal. A diferença é que Jesus, ele não foi um Beit Talmid, ele só foi um Beit só o período dos 6 aos 10 anos, mas ele discutia de uma forma tão excelente que era maior o entendimento dele do que os próprios rabinos. É isso que assustou os rabinos. É isso que chama a atenção de Jesus estar no templo com 12 anos, discutindo com rabinos. Era a inteligência dele. Ele estudou o período de Beit Sefer, não foi Beit Talmid, mas ele tinha uma inteligência tão grande que era maior do que a daqueles mestres que estavam discutindo com ele. Nisso foi chamada a atenção por ele estar no templo discutindo, e não pelo fato dele estar lá discutindo, que isso era normal os talmides que fazer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra talmid é a palavra discípulo. Quando o menino fazia 10 anos, ele saía da escola e ele ia morar com o rabino. Ele não aprendia só a interpretação bíblica que o rabino ensinava. Ele aprendia a viver como rabino. Então, a vida dele se tornava uma reprodução daquele rabino. Ele andava como rabino, ele pensava como rabino, ele defendia as coisas como rabino e ele ensinava como aquele rabino. Quando diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, estava dizendo que o estilo de vida de Paulo era o mesmo estilo de vida de Gamaliel. Ele reproduzia Gamaliel. Ele era um discípulo de Gamaliel. Então tudo que ele fazia, reconhecia-se que era Gamaliel. Por isso que Jesus está dizendo aqui, nessa expressão, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, Jesus está dizendo, eu não preciso que vocês sejam inteligentes demais e sejam o melhor no período do Beit Sefer. Jesus está dizendo, vinde a mim todos vocês, todos podem ser o meu Beit Talmid. Todos podem ser meu discípulo. Diferente dos outros rabinos, que tinha que ser excelente para ser discípulo dele, Jesus estava dizendo, não, qualquer um pode ser meu discípulo. Inclusive os da Galileia, os lá da favela de Israel, lá de onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu. Porventura pode vir alguma coisa excelente lá da onde Jesus veio, de Nazaré. Jesus está dizendo, pode vir todo mundo, inclusive os de Nazaré, inclusive os da Galileia, os, entre aspas, analfabetos da lei.
Pode vir todo mundo. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Pode vir, vocês vão ficar tranquilos, que vocês vão ficar aliviados desse fardo de não ter uma linha interpretativa da Torá, da lei de Deus, da Bíblia. Vocês não vão ser considerados mais uns isolados da sociedade hebraica. Eu sou rabino, por isso que Jesus batizou-se aos 30 anos e iniciou seu ministério, porque um rabino só podia assumir como rabino a partir dos 30 anos. Jesus precisava ir dos 6 aos 10 anos na escola? Não precisava, porque ele era Deus, ele conhecia não só a Torá escrita, como a Torá de pai para filho, a Torá oral, mas ele conhecia os mandamentos, porque foi ele mesmo que deu esses mandamentos. Ele era Deus. Foi ele que deu esses mandamentos a Moisés. Então ele conhecia muito mais. Ele conhecia a profundidade espiritual dessas leis. Quando Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele está dizendo: pode vir que esse cansaço, essa opressão que vocês têm por causa dos judeus, vai ser tranquilizado, vocês vão ser aliviados. Vocês estão oprimidos por uma religião que mata, que despreza aqueles que não são tão inteligentes, aqueles que não são que não têm uma mente brilhante. Mas eu vou trazer alívio para vocês. Vocês vão ficar tranquilos a partir da minha interpretação da Torá, da lei, dos profetas e dos salmos ou dos escritos. Então, tomai sobre vós o quê? O meu jugo. O que é esse jugo? Esse jugo é a prática de ensino de Jesus. Também se fala do jugo, daquele aparelho que coloca no cavalo e no outro para que um vai caminhando junto com o outro, mas a palavra jugo aqui não está relacionada a esse jugo, está relacionada à prática de ensino, que era o nome dado ao rabino na prática de ensino dele, o jugo do rabino, a prática que ele ensinava, a interpretação que ele tinha. Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, porque os rabinos eram radicais, era pesado. Por que é suave? Porque eu sou manso e humilde. Eu tenho mansidão para ensinar, tranquilidade para ensinar, eu tenho facilidade para entender vocês e compreender e ensinar a partir da situação de vocês. Eu sou tranquilo, vocês não vão ser cobrados aquilo que vocês não podem oferecer. E o meu fardo é leve. Por quê? Porque eu não vou impor em vocês, sobre vocês, aquilo que vocês não conseguirão fazer. Porque os rabinos, eles, além deles ser pesados, eles ser radicais, ignorante no sentido de agressivo mesmo, com os talmidins, eles colocavam peso nessas pessoas, nessas crianças. Se vocês não interpretar a lei igual eu interpreto, vocês não terão Deus. Vocês são errados, porque para os essênios os outros eram errados. Para os fariseus, os outros eram errados. Principalmente os fariseus que se sentiam dono da verdade. Eles eram os piores ainda. Então, Jesus está dizendo: eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Ou seja, eu não vou pôr pressão. Eu não vou colocar um peso em cima de vocês que vocês não possam carregar. Era isso que Jesus estava dizendo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos por causa dessa religião maldita, maligna, que Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo. É só ler os evangelhos que Jesus vai se referir a eles assim. Essa religião pesada que cobrava dos outros aquilo que eles não faziam. Vocês são como um sepulcro caiado, por fora são bonitos, mas por dentro é tudo podre. Vocês são ignorantes porque vocês não conhecem a Deus. Se vocês conhecessem Deus, vocês me reconheciam como filho de Deus. E Jesus está dizendo: vocês são
massacra o povo, porque vocês querem executar as pessoas que não praticam aquilo que vocês praticam. Isso daí dá para nós entender lá porque que Jesus, lá no João 8, quando eles levam aquela mulher pecadora lá, Jesus fala para eles, aqueles que não têm pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus está fazendo eles pensarem. Eles têm que pensar, eu sou pecador? Ninguém está vendo, mas eu peco? Se eu peco, eu não posso tirar a pedra, porque a mesma lei que vai matar ela vai matar eu também, porque a lei ela não está sobre só os súditos, não está sobre só os talmidins. A lei também está acima dos rabinos. Então Jesus estava ensinando para eles a ser discípulos. Como ser discípulos? Talmid é discípulo, talmidins é discípulos. Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 28, no capítulo 28, 19 e 20. Vai, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles tudo aquilo que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que Jesus está falando aqui no capítulo 11, vinde a mim todos vós. Ele está dizendo, eu não faço acepção de ninguém, pode ser inteligente, pode ser mais leigo, eu vou ensinar vocês da mesma forma. E aquele que quiser aprender, vai aprender. A minha forma de interpretação, o meu julgo, o julgo a minha estratégia de ensino. E nós vamos ver esse julgo de Jesus, essa estratégia de ensino de Jesus nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, que ali ele está colocando literalmente a prática de ensino dele para os 12. Então, lá no capítulo 13, versículo 14 de João, Jesus vai dizer, um novo mandamento eu vos dou. Porque Jesus tinha resumido a lei e os profetas, o Antigo Testamento, como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas lá em João 13, capítulo 14, ele vai dizer, um novo mandamento eu vos dou. Qual é esse novo mandamento? Amai-vos uns aos outros, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Reproduza aquilo que eu vos ensinei. Age como eu agi com vocês. E quando ele diz, daí ele vai dizer no versículo 35 de João 13. No 14 ele diz, amai-vos, o novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No versículo 35 ele vai dizer, se vocês fizerem isso, o mundo todo verão que vocês são os meus discípulos. Não de Gamaliel, não de Hilel, não de Shammai, não de outros. Vocês são meus discípulos, porque o que eu faço é diferente deles. O que vocês vão fazer é diferente daqueles que são seguidores, discípulos deles. Então a palavra discípulo é aquele que caminha junto, aquele que reproduz, aquele que faz o outro ver aquele que o ensinou. Então ser discípulo de Jesus é reprodutor daquilo que Jesus fez, ensinar aquilo que Jesus ensinou, viver da maneira que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, fazer o que Jesus fez. Agora vamos para a palavra membro. A palavra membro, ela não tem uma raiz hebraica, ela tem uma raiz latina. A palavra membro, ela quer dizer fazer parte de um grupo, de uma família, ou de uma etnia, ou de um governo. Para isso, você tem que cumprir regras. É isso que a Igreja Católica ensinou a partir de Constantino. Tirou a visão de ser discípulo e colocou a visão agora de cumprir regras, dogmas. Então, o membro, ele só cumpre regras. Ele não representa uma pessoa. Ele cumpre regras de um mandatário. Seja de uma família, seja de um grupo, ou seja de um governo. A mesma palavra para membro é a palavra para sócio no latim. Não tem diferença. Sócio e membro é a mesma coisa. Ou seja, se você não cumprir as regras daquele grupo que você está fazendo, você é excluído dele. Porque você não consegue fazer parte de um grupo sendo sócio se você não cumprir aquilo que é necessário cumprir para continuar sendo sócio, assim como membro, que é a mesma coisa.
Então, se a igreja nos ensinar a só cumprir regras, ela não está nos ensinando a ser discípulo, ela está nos ensinando a ser membros. E membros não vão entrar no reino de Deus. Membros não entram no reino dos céus. Quem entra no reino dos céus é discípulo de Jesus. Nós vimos lá no Apocalipse, no capítulo 5, que Jesus fez para Deus discípulos de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ele comprou de todos os povos, tribos e nações e fez discípulos para Deus. Então, cumprir regras não é servir a Deus. Cumprir regras é fazer parte de um grupo. Se você não fizer como esse grupo quer, você não pode fazer parte desse grupo. Isso se chama ser membro. Então você tem que fazer aquilo que o mandatário, a pessoa que é líder, que na verdade não é um líder, é um chefe, porque se ele fosse um líder, ele não obrigava os outros a fazer, ele fazia ensinando os outros, ele fazia para ensinar o outro a fazer, e o outro ia reproduzir aquilo que ele fez. Daí passa de ser chefe, ele é um líder. Jesus era um líder, Jesus não era um chefe, Jesus era um líder. Então, a igreja que ensina você a só cumprir regras, ela está te ensinando a ser membro. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Ter a ver com o reino de Deus, aquilo que você faz não é para santificar-se. Você já é santificado por aquele que está em você, que é o Espírito Santo. Ele vos santifica. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Não é aquilo que a gente faz. Então, quando nós somos discípulos de Jesus, tudo que a gente faz é para glorificar Jesus e não para nos promover. Se a gente está fazendo para promoção, nós não estamos sendo discípulos, nós estamos sendo membros, nós estamos procurando crescer dentro daquela instituição, dentro daquele grupo, dentro daquela etnia, dentro daquele governo ou dentro daquela família. E Jesus falou que para ser maior no reino de Deus tem que ser o menor. Para ser mestre tem que ser servo. Então o exemplo do discípulo não é fazer, é ser. Quando o exemplo do membro é fazer para se aparecer. Essa é a diferença entre ser membro e ser discípulo. O meu desejo é que eu seja discípulo de Jesus e não só membro de uma instituição. Eu sendo discípulo de Jesus, tudo que eu fizer na instituição é para glorificar o nome de Jesus e não para me santificar, porque eu já me tornei santificado a partir da presença do Espírito Santo na minha vida. Então, para não ficar tão longo esse vídeo, eu fico por aqui e espero que eu consegui responder essa pergunta. E convido você para amanhã eu vou postar o vídeo do Apocalipse 13, o surgimento da besta. Convido você para assistir esse vídeo e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.